no Estatuto, que encontrarão, inclusive, em concursos, né? Eu quero só fechar rapidamente dizendo o seguinte, que para além da Constituição e do ECA, é fundamental perceber que o Brasil ele é signatário de diplomas vários no âmbito internacional que dizem respeito a essa área. E o diploma mais importante que nós assinamos foi a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Essa convenção foi aprovada pela ONU em 1989, lá em Nova York. Por isso que até alguns chamam essa convenção de Nova York, sobre os direitos da criança. O Brasil assina essa convenção, ela é composta de 54 artigos. Todos os ECAs que vocês compram, quando compram só o ECA, o texto da convenção vem em apenso. O Brasil não só assinou, como no ano seguinte ratificou integralmente o texto da convenção, por meio do decreto presidencial 99.710, do ano de 90. Na época, o presidente era o Collor. Uma das poucas coisas boas que ele fez foi ratificar os termos da convenção. Isso significa que o conteúdo dessas 54 regras da convenção tem que ser compreendidos por nós como se tivessem sido elaborados aqui mesmo no Brasil, no nosso Congresso. Então, é lícito que um advogado, ao peticionar, invoque uma regra da convenção. É lícito ao promotor, no seu parecer, invocar como fundamento, como causa de pedir. É lícito ao juiz invocar como causa de decidir uma regra convencional, porque ela tem força de lei federal entre nós. Se um tribunal viola uma regra da convenção, por nós solicitada, eu vou entrar com recurso especial, porque ela tem o mesmo status de lei federal. Eu vou dizer ao STJ, houve violação, né? Então, nós precisamos perceber isso. Tem muito profissional que até hoje não sabe que nós temos regras de convenção que podem ser... E se vocês lerem o texto da convenção, são só 54 artigos, vale a pena ler, vocês verão como o Brasil incorporou regras dessa convenção. Então, nós estamos absolutamente em dia com o que há de mais moderno e atual. Esse é um estatuto concebido exatamente para a realidade brasileira. Exatamente para a realidade brasileira. Então, eu peço a vocês que façam a leitura do ECA conjugadamente com o artigo 227 e 228 e deixo, por fim, no âmbito da jurisprudência, 5 súmulas que já foram editadas pelo STJ nessa área. O Supremo não tem nenhuma. STJ, súmulas 108, 265, 338, 342 e 383. São 5 súmulas que o STJ já editou na área do ECA. 108, 265, 338, 342 e 383. As 4 primeiras são súmulas referentes à área do ato infracional praticado por adolescente, o que demonstra a importância desse assunto. A última súmula é uma súmula que trata de competência, né, quando há interesse de menor em jogo. E para as crianças entre 0 e 11, abaixo dos 12, portanto, se é a criança que pratica uma infração penal, aí o procedimento é outro. A criança é levada para o conselho tutelar do respectivo município em que ocorreu a infração. E ao conselho tutelar, diz o artigo 136, inciso 1, então, 136, inciso 1, é a atribuição do conselho tutelar apurar ato infracional praticado por criança até 11 anos de idade. E o conselho tutelar, conforme o caso, aplicará medida protetiva em relação a essa criança. As medidas protetivas estão marcadas no artigo 101. Então, para ato infracional praticado por criança, combinar artigo 136.1 com o artigo 101. Já o adolescente é diferente.
O caso dele passa pela polícia, pelo promotor, juiz, advogado de defesa, e a medida imponível é medida socioeducativa, dentre aquelas previstas no artigo 112. Se não tem conselho tutelar para atender a criança infratora, quem é que atende? Excepcionalmente, é o juiz da infância e adolescência da respectiva comarca. Isso está escrito no artigo 262 do ECA. Então, excepcionalmente, onde não tiver conselho tutelar em funcionamento, o juiz da infância que apreciará e decidirá o caso de criança autora de infração. Ok? Muito obrigado e boa sorte aí no que vierem a enfrentar, né? Bom dia.